Compartilhe e ajude alguém. Saudações a todos, você está no portal Totem de Luz e hoje nós vamos falar sobre espiritualidade e dinheiro. Às vezes ficamos pensativos, né? Até onde vai a espiritualidade, até onde ela pode se relacionar com o dinheiro. As pessoas podem cobrar ou não podem cobrar por consultas e alguns ficam temerosos porque, na verdade, eles gostam de trabalhar com espiritualidade, eles gostam de trabalhar com os seus dons, mas eles não têm tempo e por isso eles precisam associar as duas coisas e muitas vezes a demanda é bastante grande por pessoas que querem entrar em contato, conversar, pedir conselhos e amparo espiritual e não existe condições de amparar mais pessoas porque a maioria desses espiritualistas tem os seus afazeres, seus compromissos e trabalham em empresas, né? E em muitos dos setores nas quais eles precisam atuar na vida e por isso não tem tempo para amparar todas as pessoas que chegam até eles. E como fica isso então, né? Como algumas pessoas conseguem envolver espiritualidade e dinheiro e se dar bem com isso, outras pessoas não conseguem, ficam temerosas com isso. E algumas pessoas julgam, né, os que utilizam desse recurso, de ter um recurso financeiro através dos seus dons e ao mesmo tempo amparar pessoas, até onde nós podemos chegar. E o grande mistério por trás disso está numa coisa que nós chamamos de energia de troca. Qual seria a energia de troca de cada dimensão, né? O dinheiro nós sabemos que é a energia de troca da nossa dimensão, né? Da terceira dimensão. Cada dimensão existe uma energia de troca e por isso você pode se conduzir por esse caminho. Dimensões mentais onde não existe o dinheiro, mas existe uma troca de uma relação, de fazer o bem com o outro e lá eles se sustentam nessa dimensão mental sem a necessidade do dinheiro, né? E nós não conhecemos muito bem, nós somos seres que estamos na terceira dimensão, temos a nossa mente voltada para a terceira dimensão e muitos do conhecimento que possuímos de centelha divina, de mônadas que estão em outras esferas apenas emanando para cá, lá talvez nós teríamos condições de explicar isso dentro dos parâmetros daquela dimensão, né? Como é a energia de troca lá. Mas aqui a nossa energia de troca ainda é o dinheiro. E ao longo da história nós vemos pessoas que se envolviam com espiritualidade e precisavam se envolver também com questões ligadas ao financeiro para poder sustentar a espiritualidade, sustentar os templos, igrejas e tudo mais. Nós podemos ver na Bíblia, por exemplo, que Moisés estabelece um povo e aquele povo agora eles têm os seus compromissos para arcar. E naquela época é até instituído o dízimo, né? O dízimo hoje, por exemplo, ele não seria necessário, porque na verdade, como Israel era um país, né, um estado, e o estado religioso, mas como ele era um estado, então as pessoas precisavam pagar impostos. E o nome desse imposto era dízimo. E aí sim, hoje nós já pagamos os nossos impostos, né? Não seria necessário pagar dízimo, mas algumas igrejas ainda recolhem ofertas e que, tecnicamente falando, ainda está certo, né? Porque o seu imposto, o Brasil, ele não é um país religioso na qual uma religião governa o país. Na verdade, o país ele é governado da forma com que ele é governado e as religiões são completamente independentes e o nosso imposto não deve ser pagado para a igreja, por isso não dízimo, mas as ofertas sustentam igrejas. E no universo espiritualista, muitas pessoas acabam se sustentando com a ajuda, né, o retorno que vem então dessas atividades. Mas ainda encarando a Bíblia, nós podemos analisar que dentre o povo judeu, né, eram 12 tribos, e dentre essas tribos foram escolhidas as tribos dos levitas, que eram para organizar as coisas que estavam relacionadas à espiritualidade e ao cuidar da casa, do templo, organizar todas as liturgias, cuidar das questões da música e de tudo que se relacionava a questões espirituais e mesmo questões ligadas ao trabalho dentro
do templo em si, propriamente dito, né, o trabalho, essas pessoas, elas ganhavam o seu sustento das outras tribos. Essas famílias eram como castas na Índia, né? Cada casta tem o seu ato, a sua forma de atuar, né? E os levitas eram uma casta que cuidavam única e exclusivamente do templo e de todas as questões voltadas a isso. Por isso, eles recebiam o seu sustento para isso, para cuidar dessas atividades, né? E as outras tribos acabavam sustentando essa tribo, porque elas não tinham tempo para cultivar, para criar gados e para atuar em outras atividades, porque aquilo cuidava de todo o seu tempo e elas tinham que se voltar para isso. Nós sabemos também que os sacerdotes eram sustentados pelo povo, desde o Velho Testamento, né? A única função que eles tinham era exercer a sua função de sacerdócio e de dominar aquele povo, controlar aquele povo através da própria fé, e por isso ele era sustentado, porque eles não tinham como atuar em outras áreas, porque eles cuidavam de muitas coisas ligadas à espiritualidade e mesmo a atuação do homem na sua vida, né, que o homem precisava de conselhos mais terapêuticos, se é como podemos chamar assim, né, e espirituais. Então eles iam até o sacerdote ajudava o rei a dominar a nação, e muitas vezes essa nação foi dominada apenas por sacerdotes, e eles eram sustentados pelo povo, assim como os próprios profetas, que muitas vezes eles ficavam à parte de toda essa coisa mais litúrgica e mais religiosa, mas ele mantinha sua própria espiritualidade como mestres, né, ligados à espiritualidade de forma mais independente, onde eles exerciam até mesmo o dom da mediunidade de forma bastante ostensiva e viviam como monges em cavernas, em meditação e tudo mais, e o povo sustentava esses profetas. Do rei Davi, por exemplo, houve um momento em que ele foi oferecer um sacrifício, né? Naquela época era comum as pessoas adorarem a Deus dessa forma e agradecerem a ele com sacrifícios, né? Como, por exemplo, oferecerem bois em holocaustos e tudo mais. Hoje, muitas culturas ainda fazem sacrifícios e algumas delas não sacrificam mais animais, mas oferecem frutas e tudo mais, e tudo isso é uma questão de fé. Mas uma coisa bastante interessante é que quando o rei Davi vai comprar bois para oferecer em sacrifício ao seu Deus, o produtor de gados naquela região fala para ele: não, você pode levar quantos você quiser, né, e você não precisa pagar nada por isso. E o rei Davi olha para ele e fala assim: de maneira nenhuma eu jamais oferecerei a Deus, eu serei grato a Deus e agirei com um ato de gratidão, de forma que isso não me custe nada. Então o rei tinha noção disso, de que muitas vezes o trabalho dele, né, e tudo aquilo que às vezes podia ser exaustivo para ele, que era governar aquela nação, que lhe dá uma relativa dor de cabeça, mas isso tinha que ser fruto, né, essa doação que ele tinha para o lado espiritual tinha que ser fruto de seu próprio trabalho, e não seria nada que fosse de forma gratuita, né? Não poderia ser algo que não lhe custasse nada, mas ele deveria também doar o seu empenho, o seu esforço, né? E o seu dinheiro, as suas posses em relação a isso, ele tinha que comprar, ou ele tinha que atuar de forma que aquilo não fosse simplesmente de graça para ele, não lhe custasse nada. Uma coisa interessante também é que o próprio apóstolo Paulo, já depois no Novo Testamento, né, uma das mentes mais lúcidas de todos os apóstolos, ele chega a dizer que aqueles que trabalham na obra, é aconselhável que vivam da obra, para que eles possam se envolver única e exclusivamente com isso, para que eles possam ter a ferramenta necessária e estar com essa ferramenta cada vez mais apta, mais afiada e mais aprimorada no que diz respeito ao contexto da espiritualidade. Por isso ele dizia: aquele que vive, que trabalha na obra, é aconselhável que vivam da obra. Quando nós analisamos a Bíblia, por exemplo, de forma bastante aprofundada,
nós podemos perceber que Jesus tinha um tesoureiro, entende? Ele não era uma pessoa que deixava de receber ofertas. Na verdade, ele recebia ofertas. O seu ministério era sustentado por ofertas e ele tinha um tesoureiro. A Bíblia é bastante explícita nisso. E Judas era o seu tesoureiro, percebe? E houve até um momento em que ele vai entrar numa cidade, e existiam cidades em que ele precisava entrar para levar o evangelho, né? E era necessário pagar um tributo para entrar na cidade. Ele viajava de cidades em cidades, era provável que ele direto pagava esses tributos, e uma determinada cidade eles não tinham dinheiro, e aí ele é interpelado por isso. E nesse momento Pedro vai até ele, e é onde acontece aquela passagem que ele manda Pedro pescar um peixe, dentro da boca do peixe ia ter uma moeda de um relativo valor onde podia pagar a entrada deles naquela cidade. Você percebe que nem sempre vão acontecer milagres que envolvam dinheiro. Jesus não fazia isso, percebe? Não era de costume, e isso é uma mensagem que mostra que, em alguns casos, algumas coisas podem alcançar o sobrenatural, mas Deus jamais vai ficar fazendo milagres para nós, né? E Ele jamais vai ficar fazendo aquilo que o homem pode por si mesmo fazer. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer, mas aquilo que o homem pode fazer, e por isso Jesus não passou a sua vida tirando dinheiro da boca de peixe, etc. e tal. Até mesmo na ressurreição de Lázaro, você percebe que ele manda os homens retirarem a pedra, né? Seria muito fácil para alguém com o poder que Cristo tinha, né? Toda a sua paranormalidade, toda a fenomenologia que acompanhava ele, seria muito fácil, na porta do sepulcro, a pedra que existia lá, Jesus simplesmente dá um comando e aquela pedra sai do caminho. Mas ele disse aos homens, tirai a pedra. E os homens precisaram tirar a pedra, e Jesus então vai fazer o que ele tinha que fazer naquele momento. Então, o que é necessário a nós fazermos, e muitas vezes é dominar a energia do dinheiro, né? Nós precisamos atuar dentro desse propósito também. Dentre as pessoas que investiam no ministério de Jesus, além daquelas ofertas voluntárias que as pessoas contribuíam, né? José de Arimateia era um grande investidor no ministério de Jesus. Ele era um grande patrocinador do ministério de Jesus. Ele estava sempre ali nos bastidores, e ele acaba atuando também depois da crucificação. Maria de Magdala também era uma outra mulher que tinha muitas posses, né? O contrário do que se descreveu dela ao longo da história. Na verdade, ela era uma mulher bastante respeitada, e ela era uma mulher de muitas posses, e ela também investia no ministério de Jesus e ajudava a sustentar. Porque, na verdade, aonde Jesus ia, eram 12 bocas para alimentar, eram 12 pessoas para tomar banho, eram 12 pessoas para serem abrigadas e dormir, e nem sempre Jesus ia fazer brotar pães, né, como ele fez, por exemplo, a multiplicação dos pães. Nem sempre ele fazia isso. Na verdade, ele falava, esse povo me acompanha apenas por milagres, né? Mas ele ensinava ao povo a necessidade do trabalho, a necessidade do amparo ao outro, né? Com as suas próprias forças, né? Porque se toda vez que nós formos amparar ao outro, nós tivermos um milagre, que atuação nós temos na vida e o que nós aprendemos com a terceira dimensão, se tudo que nós formos fazer for por intermédio de um milagre. Nós podemos ver que os seres espirituais que nos ajudam em um trabalho espiritual, em uma consulta, né? Em uma missão de qualquer que seja ela, ou qualquer que seja a forma com que você trabalha, dentro da espiritualidade, dentro da mediunidade, o ser espiritual que te ajuda, acabou aquele trabalho, ele simplesmente volta para onde ele precisa ir, né? Quer seja um ser de plano astral ou de hierarquia extremamente avançada, né? de planos mentais ou acima, ele volta para ali, e como disse nosso amigo Wagner Borges, ele vai se alimentar de luz, né? E você vai ficar aí, tendo as suas contas para pagar, né? Tendo o carnê e o boleto, e muitas vezes a energia do espaço que você atendeu às pessoas, né?
a conta de luz e conta de água e a limpeza do ambiente, preparo e compra de utensílios e tudo mais vai ficar por sua conta, né? E por isso que muitas vezes é viável, né, que as pessoas acabem recebendo contribuição. E por isso que a energia do dinheiro, ela é necessária ser manipulada também em muitas questões, sabe? A energia de troca, né? Mas acima de tudo, a energia, uma poderosa energia de troca também é a gratidão. Por isso, pessoas que não têm condições de ajudar de qualquer forma que seja, ainda que seja com mínimas contribuição, essas pessoas também precisam ser amparadas, entende? Por isso, uma casa espiritualista, que muitas vezes acaba recebendo uma ajuda ou até estipulando um valor para um determinado serviço, né, para um amparo, terapia, reiki, né, e apometria, e constelação familiar, ou seja, qual seja a disciplina, muitas vezes é estipulado um valor, ainda que seja pequeno, para que as pessoas possam contribuir a sustentar a casa, e muitas vezes há pessoas que não têm tempo para atuar lá fora, já que ela está disponibilizando seu tempo todo ali. Então, é estipulado um valor, mas em muitos casos, eu acho que na maioria deles, também é estipulado, né, uma cota de pessoas que vão entrar ali e elas vão receber o amparo também. Dentre essas pessoas, vão entrar pessoas ali que não têm condições de contribuir e essas pessoas também vão ser amparadas, entende? Porque não é porque as pessoas não têm condições de contribuir que elas vão sair desamparadas daquele lugar, mas elas também precisam receber o amparo, né, das pessoas, das terapias que elas têm como ferramentas em mão, do ancoramento de espiritualidades que vão ser pedidos naquele momento para que possam amparar também junto aos médiuns da casa, junto aos terapeutas e tudo mais, entende? A energia de troca, ela sempre vai existir. Enquanto você estiver na terceira dimensão, uma das maiores responsabilidades é saber administrar essa energia de troca, que é o dinheiro, sem desenvolver apego por ele e nem pelas coisas que ele pode comprar, percebe? Mas as pessoas, elas não têm que ter medo de receber ajuda, de pedir ajuda, ou até mesmo de estipular o preço de suas terapias, né? Mas nós temos que ter a mente aberta. Nós, no espaço aqui, Céu Totem de Luz, as pessoas que podem contribuir, elas contribuem, as pessoas que não podem contribuir, elas são amparadas do mesmo jeito, mas nós precisamos quebrar esse tabu, entende? Muitas pessoas dizem que Jesus disse que de graça você recebeste, de graça você dá, percebe? E nós temos que entrar no fundo para entender o que ele quis dizer com isso, porque nós percebemos que Jesus era um mestre incrível e maravilhoso e que em seu tempo ele recebia ofertas e ele tinha um tesoureiro também, ele tinha José de Arimateia que existia financeiramente no seu ministério, ele tinha Maria de Magdala que investia financeiramente no seu ministério, assim como muitos outros, percebe? Então, nós temos que abrir a nossa mente, sabe? E ajudar da forma que for necessário ajudar, né? Aqueles que têm condições e aqueles que não têm condições, e deixar o julgamento para lá e amparar as pessoas da forma que for necessário, né? E amparar a todos também, independente de qualquer situação. Então é apenas um comentário que eu faço com você, porque na verdade muitas pessoas ficam confusas e indecisas em relação a essa questão, né? Então essa é a minha visão, não é a verdade absoluta, como eu sempre falo, mas essa é a minha visão e é a análise que eu faço em relação a conceitos bíblicos, por exemplo, a história de Jesus e de personagens, né, que atuaram no passado, desenvolvidos com espiritualidade e foram sustentados por isso, porque eles não tinham tempo e condições para atuar em outras áreas, porque eles precisavam se manter firmes e fortes dentro daquele único propósito.
Um grande abraço para todos vocês e fiquem na luz desse grande amor.